Polícia cumpre mandados da Justiça contra traficantes e acusados de homicídio na comunidade do Jacarezinho, no Rio. E você vai ver também. Juiz Sérgio Moro determina leilão público do triplex do Guarujá atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ministério Público Federal defende no STJ continuidade de ação penal contra o empresário do setor de transportes, Jacó Barata Filho, por evasão de divisas. Como a legislação trata o bullying e quais as obrigações das escolas na prevenção desse tipo de agressão? E projeto em Brasília incentiva a leitura por meio do compartilhamento de livros em locais de fácil acesso. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A polícia cumpre mandados da Justiça desde a manhã de hoje contra traficantes e acusados de homicídio na comunidade do Jacarezinho, no Rio. Mais de 300 agentes participam da ação. Dentre os procurados estão supostos responsáveis pelas mortes do delegado Fábio Monteiro, no início do mês, e do policial Bruno Guimarães, em agosto do ano passado. A repórter Evne Araújo tem os detalhes dessa operação para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. A operação começou por volta de 6 horas da manhã. Ao notarem a presença dos policiais, alguns suspeitos tentaram fugir, houve troca de tiros e 3 pessoas acabaram mortas. Até o momento foram cumpridos 7 mandados de prisão. Por uma questão de segurança, o espaço aéreo ali na região da comunidade do Jacarezinho foi fechado para aeronaves e também helicópteros. Érica. Obrigada, Evne, pelas informações. O Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará vai apreciar na próxima quinta-feira um projeto de lei de autoria da própria Corte que dispõe sobre a instalação da vara especializada no combate ao crime organizado na comarca de Fortaleza. A sessão será conduzida pelo presidente da Corte, desembargador Gleidson Pontes. A medida tem por objetivo tornar mais célere os julgamentos desses crimes com a adoção de colegiados de juízes e com a competência em todo o território cearense. No último fim de semana, uma chacina no bairro Cajazeiras deixou 14 mortos. O crime teria sido motivado por brigas entre grupos criminosos. Transexuais e travestis podem usar o nome social, aquele que preferem ser chamados, nas listas de presença e documentos nas escolas de ensino básico. A mudança, determinada pelo Ministério da Educação, vale para todo o país. Wanda, estudante, ativista, mulher transexual. Na faculdade, viu alunas sentirem na pele a dificuldade para que o nome social fosse aceito nos documentos da instituição. Desde o primeiro dia, eu fui tratada como Wanda, e isso acredito que evitou diversos tipos de constrangimentos, porque realmente você está lá focando na questão do estudo e ter o pessoal o tempo todo te tratando de outra forma que você não se entende, É um tipo de violência que acaba que leva muitas pessoas à evasão. Eu costumo dizer mesmo expulsão do ensino superior, ensino básico, todas essas questões. O nome social é o nome pelo qual pessoas transexuais e travestis preferem ser chamadas no dia a dia, já que o nome de registro não reflete a identidade de gênero. Diante dessa demanda, o Ministério da Educação homologou o uso do nome social nas escolas de educação básica de todo o país. Agora, os estudantes vão poder pedir o uso dele nas listas de presença e em documentos oficiais escolares. Maiores de 18 anos podem solicitar que a matrícula nas instituições de ensino seja feita usando o nome social. No caso de estudantes menores de idade, a solicitação deve ser apresentada pelos representantes legais. Você vai dar o direito da pessoa ser reconhecida da forma que ela acha que deve ser reconhecida e, na verdade, que ela se entende como tal. Uma questão principalmente, inclusive, de respeito. Uma questão de direitos humanos que cada pessoa tem que ter direcionado. Nada mais é do que um direito que essas pessoas devem ter reconhecidos cada dia mais e cada dia de forma mais ampla. Um homem que machucou o pé no buraco da via pública vai receber R$ 3.000 de indenização.
De acordo com o processo, ao cair em um buraco na cidade de Mauá, em São Paulo, o homem torceu o tornozelo e rompeu o ligamento. Além de ter que passar meses usando bota ortopédica sem poder trabalhar, a vítima foi informada da necessidade de usar palmilha sob medida e tornozeleira. A Justiça Estadual condenou a Prefeitura a pagar R$3 mil de indenização por danos morais. O homem considerou o valor muito baixo e recorreu da decisão. Mas no STJ, o relator do processo, o ministro Herman Benjamin, manteve o valor da indenização em R$3 mil, por entender que a quantia é suficiente para compensar os transtornos causados pelo acidente. O ministro destacou ainda que a revisão de valores pelo STJ só é possível quando a quantia fixada é exorbitante ou insignificante, o que não foi reconhecido pelos ministros da segunda turma. O juiz Sérgio Moro ordenou a venda em leilão público do triplex do Guarujá atribuído ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele também solicitou que a segunda vara de execuções de títulos extrajudiciais em Brasília tome providências para o levantamento de penhora em relação ao imóvel. Gabriel Ciafrei tem outras informações a respeito disso para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Ao tomar essa decisão, o juiz Sérgio Moro afirmou que o imóvel está em posse da Justiça e que, portanto, não é nem do ex-presidente Lula, nem da construtora OAS. Ressaltou que o dinheiro do leilão será encaminhado à Petrobras e ressaltou também que o fato de o IPTU do triplex não ter sido pago revela que o imóvel está abandonado. Esse é o mesmo apartamento que resultou na condenação do ex-presidente Lula em primeira e segunda instâncias a 12 anos de prisão com acusação de recebimento de propina. Em nota, a defesa de Lula afirmou que essa é mais uma tentativa do Poder Judiciário de evitar novas decisões que mostrem que o imóvel não é dele. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça. Como a legislação trata o bullying e quais as obrigações das escolas na prevenção desse tipo de agressão? Em instantes, voltamos já já. Em parecer encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal defende a continuidade da ação penal contra o empresário do setor de transportes, Jacó Barata Filho, por evasão de divisas. Ana Paula Ergang tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Jacó foi preso em julho do ano passado quando tentava embarcar para Portugal com R$50 mil em moeda estrangeira. A defesa entrou com habeas corpus no STJ pedindo o trancamento da ação penal pelo princípio da insignificância, alegando que Jacó cometeu apenas ilícito administrativo, já que o dinheiro seria para sua própria subsistência. Já o Ministério Público pede a continuação da ação penal, alegando que ficou clara a tentativa do cometimento do crime de evasão de divisas. Além desse crime, Jacó também é acusado de vários outros crimes por ter supostamente pago propina a agentes públicos em troca de favores políticos. Érica. Obrigada, Ana Paula, pelas informações. O bullying já é considerado um problema de saúde pública. A prática verificada em todos os níveis da educação é mais comum entre os jovens que estão em desenvolvimento, o que pode tornar o trauma ainda mais grave. Gláucia logo percebeu os sinais no filho Gabriel, na época com 8 anos de idade, de que alguma coisa não estava bem. Não queria mais ir para a escola. E aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Porque o menino tinha febre, ele queria ir para a escola. E agora, do nada, ele não quer ir mais para a escola. Aí eu comecei a conversar com ele. Filho, está acontecendo alguma coisa? Não, mãe, não está acontecendo nada. E aí todo dia eu ia comendo pelas beiradas. Mas Gabriel estava fechado. Foi preciso paciência e uma boa investigação para que a família descobrisse o que se passava. Os meus amigos falam que eu sou ruim, que eu sou gordo, que eu não enxergo. Aí eu falei com ele, não, fica tranquilo, você está numa escolinha de futebol porque você vai aprender. Eu sempre acompanhando muito ele. E é assim que os pais perceberam o bullying, observando atentamente as reações do filho. Você tem diversas formas como fazer a pergunta de acordo com a idade. Como foi a escola? Com quem você conversou? O que você não gostou? O que você gostou hoje na escola? O bullying é considerado uma violência praticada geralmente por crianças ou adolescentes que estão em idade escolar. O ECA oferece garantias de proteção aos jovens, mas o bullying é tratado em lei específica, a 13.185 de 2015, que é mais recente que o Estatuto da Criança e do Adolescente.
A legislação é mais uma forma de combate a essa prática de intimidação sistemática. Nela estão especificados vários tipos de bullying. A violência psicológica, sexual e moral, além da maneira como ela é praticada, com xingamentos, apelidos e até aterrorização. Uma pesquisa divulgada em 2016 mostrou que o bullying nas escolas é crescente e já considerado um problema de saúde pública. A aparência física é o principal motivador dos ataques entre as crianças. Quase metade dos estudantes entrevistados revelaram que são ridicularizados. Desses, mais de 7% afirmaram sofrer bullying com frequência. Nós temos já jurisprudência punindo escolas, jurisprudência indenizando os pais pelo bullying, né? E às vezes até professores. Só que o grande problema é nós não queremos a punição por punição. Nós queremos evitar que isso aconteça. E os efeitos provocados pelo bullying podem desencadear traumas profundos, como explica esse professor de escola pública do Distrito Federal, que criou um programa de conscientização sobre o problema. Baixa a aprendizagem dentro da sala, o isolamento, e ele se transforma Com isso, nós não formamos indivíduos cidadãos para a sociedade, e sim pessoas retraídas, passivas e que não têm uma participação social efetiva. Falei assim, pois vocês acham justo vocês ficarem ridicularizando uma criança porque ela usa óculos, porque ela está acima do peso? O que interessa na nossa vida é o que a gente tem dentro do nosso coração. Então a gente tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que respeita o próximo, independente de como ele seja fisicamente. E para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Fabrício Augusto da Silva Martins. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente viu aí a reportagem meio esclarecedora, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor, porque muita gente ainda confunde bullying com uma brincadeira. E não é uma brincadeira, né? Como a legislação conceitua o bullying? Veja bem, o bullying ele é uma prática reiterada, ok? É reiterada para humilhar, para intimidar, para amedrontar suas vítimas, né? A intenção do agressor é realmente se divertir à custa da humilhação de outro. Então, isso é uma prática que deve ser, vamos dizer, banida das instituições de ensino, justamente por quê? Porque ela tende a ferir todo o comportamento futuro daquela criança. Pode causar uma série de traumas, Sim, né? com Como toda identificar certeza. o que aquela criança está sofrendo bullying? É dever da escola, por exemplo, estar de olho nisso e auxiliar tanto os pais como sanar, né, esse problema dentro da escola, resolver isso? Olha só, primeiramente, nós professores, porque eu também sou professor, eu sou advogado, mas sou letrado, né? Trabalhei durante muitos anos na educação básica, e nós percebemos que aqueles alunos que são chamados mais de valentão, ele tem uma postura de humilhar, e o outro ele acaba se retraindo, ele resiste àquela humilhação e não repassa para os seus pais nem para os professores. Nós, professores, temos que ficar atentos à mudança comportamental destes alunos, que geralmente eles se tornam mais apáticos, eles desejam não mais ir à escola, e o detalhe é que estas crianças, essas pessoas que são agredidas, elas não tendem a procurar os professores, então nós temos que ficar atentos para visualizar se isso está ocorrendo com aquele educando. Até porque o bullying pode ser tanto físico, como pode ser uma agressão moral. Aí essa agressão é mais velada, é mais subjetiva, mais difícil e provoca aí uma série de retrações na criança, né? Como que a escola identifica isso? Como o pai também pode auxiliar a identificar isso? Olha só, quando nós falamos sobre o bullying físico, né, nós vamos ver que ele vai ter diversas agressões, chega em casa com arranhões, chega em casa machucado. Agora, quando nós falamos de bullying moral, eu acho que o bullying moral ele se torna um pouco mais complicado porque ele ultrapassa, inclusive, a barreira das paredes da instituição de ensino. Então, agora, como identificar isso? Veja bem, uma criança que chega em casa, depois da escola apática,
Até mesmo o pai, que é o pai do agressor, aquele agressor costuma chegar em casa com dinheiro a mais, com coisas diferentes, e a criança que é agredida, ela passa a pedir dinheiro mais para poder levar presente para os colegas, tudo isso tentando. Isso são formas de avaliar. Agora, a coisa mais importante que tem que ser vislumbrada pelo pai é a mudança comportamental do seu filho. Se o seu filho teve uma alteração, é óbvio que você tem que buscar tem que buscar um meio de descobrir o que está acontecendo com ele dentro do ambiente educacional. Então, não existe assim uma fórmula correta, uma fórmula certa para poder identificar se ele está sofrendo bullying ou não, mas é sempre buscar o diálogo com o seu filho e saber o que está acontecendo no seu dia a dia. Doutor, uma vez detectado aí o bullying, quem é o agressor e quem é a vítima, e a gente está falando basicamente aí de adolescentes, né, crianças ou adolescentes no ambiente de escolar, que são menores de idade, como se dá a punição de uma agressão que muitas vezes pode levar a consequências graves, né? A consequência do bullying, ela pode levar para o resto da vida, com depressões e diversos outros comportamentos que prejudicam o adulto. Veja bem, quando nós falamos em punição, eu gostaria primeiro de pensar sobre a falta, vamos dizer, de orientação do pai em casa no respeito à diferença do próximo. Porque quando se pratica bullying é justamente por conta da diferença. E aquele agressor, ele acha muito divertido. Agora, para punir uma criança, eu vou dizer que não é punir, é coibir. É você chamar esse agressor e tentar convencer a ele, e esse é um trabalho conjunto. Envolve pai, envolve professor, envolve os pedagogos, a direção acadêmica, nós temos os psicopedagogos dentro das escolas que fazem exatamente este trabalho, justamente para poder tentar convencer, ou na verdade, temos que convencer de fato essas crianças de que é um comportamento inadequado diante do respeito ao próximo. Então eu não falo muito em punição, mas eu falo em coibição do comportamento. Os pais também podem ser chamados aí, porque também você tem um menor de idade que está praticando, de certa forma, uma agressão, às vezes até violenta, contra uma criança. O pai também pode ser responsabilizado, ele tem que entrar também para esse esquema de ser educado e conscientizado de que aquilo não pode acontecer e que ele é responsável pelos atos do filho? Veja bem, algumas vezes o aluno que é agressor, ele se torna agressor por causa de alguns reflexos dentro do próprio lar. Pelo próprio exemplo do pai. Às vezes, dentro de casa, o pai tem um comportamento que o filho transfere para a escola. Às vezes também é porque houve um divórcio, ou porque alguém está doente dentro de casa. Então, ele transfere toda aquela frustração para o outro que é mais fraco. Então, certamente que o pai ele tem que ser chamado, ele tem que ser envolvido no processo. O pai tem que participar diretamente. Inclusive porque, dependendo do tipo de agressão, isso vai envolver autoridades policiais. Né? Nós vamos envolver outras questões mais sérias que pode, inclusive, resvalar no próprio lar. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o doutor Fabrício Augusto Silva Martins, que conversou com a gente a respeito do bullying, de como a legislação prevê aí que seja feito a orientação para que isso não aconteça. Obrigada, doutor. Nada. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O projeto em Brasília incentiva a leitura por meio do compartilhamento de livros em locais de fácil acesso. A gente volta já já. O apostilamento é uma autenticação de um documento emitido no Brasil e que deve ser reconhecido no exterior. Regulamentado por uma resolução no CNJ, este certificado simplifica muito os processos, principalmente para quem quer ter dupla cidadania. Há 10 anos, a família do seu Rômulo tenta a cidadania italiana. O processo já está quase no fim, mas por muito tempo o aposentado chegou a pensar em não levar a ideia adiante. Dava até vontade de desistir, porque a embaixada dava um prazo fixo. Você tem, não sei se 3 meses ou 6 meses para que você entregue esse documento pronto lá. Após esse prazo, ele perde a validade. Então, você tinha que ser muito rápido. E, às vezes, não dava tempo. E você tinha que começar o processo todo de novo. Antigamente, o procedimento era tortuoso mesmo. Para validar documentos que teriam efeitos no exterior, a pessoa precisava reconhecer firma em um cartório e procurar o Itamaraty
para a autenticação da assinatura. Depois, era a vez de ir ao consulado ou à embaixada do país para onde o documento seria enviado. Lá ocorria a validação do carimbo do Ministério. O trâmite era, inclusive, bem mais caro. Se cobrava tanto no reconhecimento de firma, quanto na validação em Itamaraty e pelo consulado também. Então, ele tinha 3 cobranças para um documento. Hoje, ele faz tudo num cartório, com um valor só. Essa facilidade é possível graças a um ato normativo do Conselho Nacional de Justiça. Ele agiliza a legalização de documentos entre mais de 100 países signatários da Convenção da Haia. Neste cartório, em Brasília, 95% dos casos são para busca de cidadania. O restante para fixação de moradia ou para estudo fora do Brasil. Tamanha procura tem uma explicação. Mais recentemente, é muito comum o trânsito internacional de pessoas e, naturalmente, o trânsito internacional de documentos. Então, era muito comum antigamente você nascer e morrer no seu país. Mais recentemente, você tem um contato mais internacional e o Brasil faz parte disso. Então, em razão disso, o Estado brasileiro assinou a Convenção de Haia e ela passou a gerar efeitos no Brasil em meados de 2016, permitindo que o brasileiro possa ter acesso a esses outros países com mais facilidade. Então, para estudar fora, para morar fora, para conseguir uma cidadania que ele tem direito. Então, isso foi facilitado pela assinatura da Convenção. Tudo que chega às mãos da Yara é cuidadosamente verificado. Só ela faz cerca de 300 apostilamentos mensalmente. Essas certidões devem ser analisadas pelo cartório, pelo oficial apostilante, e nas certidões nós verificamos a autenticidade, verificamos primeiramente se somos competentes e verificamos vários requisitos de segurança no documento. Autenticidade, holografia, selo digital, assinatura, sinal público, né? São vários requisitos de segurança para permitir conferir a autenticidade. A documentação levada ao cartório é digitalizada, vai para uma plataforma do Conselho Nacional de Justiça e lá fica armazenada para conferência. A assinatura eletrônica colhida, o papel de segurança é impresso e colado ao fundo da certidão, do diploma ou do que você queira apresentar lá fora. Fica dessa forma a apostila, emitida em papel de segurança, e nós carimbamos com o carimbo do CNJ, para que ela tenha validade após ser anexada ao documento. Em pouco mais de um ano, 1.500.000 documentos foram apostilados nos mais de 6.000 cartórios já cadastrados. Mas para que eles tenham validade, precisam ser impressos em papéis emitidos pela Casa da Moeda. As traduções não são mais obrigatórias, mas se forem apostiladas, têm que ser feitas por tradutores juramentados. Uma outra novidade é que o reconhecimento de firma no ato do apostilamento passa a ser dispensável. A apostila, ela tem validade se ela está afixada ao documento. Ela não pode ser entregue à parte. O documento só tem validade no exterior se a apostila estiver afixada, apensada a ele. No ranking de apostilamentos, São Paulo está em primeiro lugar com mais de 405.000 documentos. O Rio de Janeiro vem na sequência com quase 241.000. E o Distrito Federal está em terceiro com 236.000. 7.000 cartórios ainda podem pedir habilitação. Para o seu Rômulo, que você conheceu no começo da reportagem, o apostilamento valeu a pena. E tempo e confiança também. Em Brasília, um açougue vende, além de carne, o gosto pela leitura. No espaço foi criada uma biblioteca popular que fez tanto sucesso que tomou conta também das paradas de ônibus de uma avenida da capital. À primeira vista parece um açougue comum, mas de fora já dá para perceber que tem algo diferente. Uma biblioteca aberta a toda a população. São centenas de livros e dos mais diferentes temas. O criador do projeto é o Luiz Amorim, um açougueiro alfabetizado aos 16 anos que leu o primeiro livro aos 18. Se encantou e decidiu espalhar o mundo das letras. Ele teve a ideia há quase 25 anos. De lá para cá, o projeto só cresceu. Do açougue para os pontos de ônibus da W3 Norte. Há 11 anos foram criadas as paradas culturais. Aqui todos os livros são doados pela comunidade. Qualquer pessoa pode passar o tempo lendo, levar e devolver quando quiser, sem pagar nada e sem burocracia. E olha só que interessante, apenas 1% dos livros não é devolvido. Eu acho que o livro é um projeto que eu gosto, né, que é a ideia de compartilhar, de levar que as pessoas tenham acesso à leitura. Então, como o mundo se abriu para mim através do livro, então é um projeto que a gente desenvolve e que deu assim muito certo, né? Tem leitores que foram aprovados em concursos públicos e vestibulares. E muita gente aproveita a espera pelo ônibus para atualizar a leitura. Eu já usei bastante, pegando livros assim que me ajudavam na escola. E livros também que eu achei do tema interessante.
E é muito bom ter esses livros nesses lugares, porque na parada de ônibus nós costumamos esperar muito tempo, né? E com esses livros acaba ajudando um pouco, distraindo e também incentiva a ler. Iniciativas como essa são fundamentais para transformar a sociedade. É o que explica este advogado especialista em direito educacional. Quando a sociedade assume uma iniciativa como essa, ela está tomando para si uma responsabilidade que é sua, que é de promover a sua própria transformação, a sua própria emancipação. Tá? E toda a revolução que isso gera, individualmente e coletivamente, por meio da educação e do acesso à cultura. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você tem ao longo da nossa programação ou logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, que começa às 6h30 da noite. Uma boa tarde para você. A gente se vê novamente amanhã. Até lá. Thank you.